Fala aí, amantes do cinema, eu sou o Matheus, sejam bem-vindos a mais um episódio do Framboesa TV. Aqui nesse podcast eu mostro pra você que o cinema e a sua vida estão mais interligados do que você imagina. E hoje eu trouxe aqui um tema pra você, as piores adaptações do cinema. Com certeza, você já deve ter ido no cinema ou até mesmo assistido em casa algum filme e disse, velho, que porcaria é essa que eu tô assistindo agora? Principalmente se você for no cinema e você vê que o filme é péssimo, porque geralmente é uma adaptação ou alguma coisa que você já conhece em outro lugar. E quando você vai pro cinema, você vê aquela porcaria que fizeram, você fica, velho, eu não acredito que eu gastei meu dinheiro com isso. E é exatamente disso que vamos falar hoje. E antes de começar, eu vou pedir que você já assina aqui o nosso podcast. Eu não sei em qual plataforma você está assistindo, nem onde você está ouvindo esse podcast. Já começa logo a favoritar ele para quando sair episódio novo, você já saber. E você já sabe que o nosso ponto de encontro é às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Então você já sabe que hora e onde a gente vai se encontrar, beleza? As minhas redes sociais vão estar aqui no box de descrição. Vai lá, me segue no Instagram e vamos começar e deixar de enrolação. O cinema, desde que há cinema, sempre existiram filmes bons e sempre existiram filmes ruins. Ou aqueles filmes que a galera aposta muito que vai ser bom e quando vai para o cinema, geralmente é uma péssima adaptação, não dá bilheteria nenhum. E eu trouxe aqui uma lista com alguns filmes que provavelmente você já deve ter assistido ou não, graças a Deus. Eu trouxe 7 filmes aqui pra gente debater um pouco sobre como o filme foi construído. Eu sei que eles gastaram muito nos filmes, mas não tiveram um grande retorno. E começando essa lista, eu não poderia deixar de falar sobre um filme que eu, como fã desse anime, me decepcionei bastante. Eu tô falando de Dragon Ball Evolution. Eles foram escolhidos para proteger as esferas do dragão. Ninguém vai tirá-la de mim. Agora, para salvar o mundo, Tem alguma coisa errada. As esferas se fundem. terão de enfrentar o maior dos inimigos. Com esta esfera do dragão, eu lanço minha vingança. Você é a única esperança que o mundo tem agora. Boa. Dragon Ball Evolution. Já começou pelo nome, Dragon Ball Evolução. Que eu não sei que tipo de evolução eles pretendiam fazer com esse filme, que não deu certo, óbvio. Primeiro, esse filme ele é um completo desastre por si só, mas vamos por partes que é melhor a gente não se apressar tanto assim. Tem muita coisa pra falar desse filme, principalmente coisas ruins. Eu vou começar primeiro falando do que eu gostei do filme. O design de alguns personagens, o estilo de alguns personagens eu gostei muito. Na verdade, eu só gostei de um mesmo, que foi a Bulma, que ela ficou um Dragon Ball Evolution de verdade, porque o resto dos personagens todos são horríveis, são péssimos. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar dos personagens e a personalidade deles, que, velho, é o seguinte. Quando você é fã de um anime, de um seriado, um desenho, não sei. Pelo menos eu, quando eu quero uma adaptação, eu quero uma coisa fiel. Exatamente fiel ao anime, ao desenho, alguma coisa assim. Claro que tem que dar algumas mudadas por causa pra não ficar aquela coisa muito caricata. Mas eu geralmente quero tudo perfeito. E é totalmente o contrário que eles fazem com Dragon Ball. Primeiro que o Goku, ele estuda. Ele vai pra um colégio estudar. E ele sofre bullying no colégio. Segundo que o avô do Goku, ele participa do filme, sendo que o avô do Goku morreu quando ele era criança. E o avô do Goku ensina uns golpes do macaco, sei lá que bexiga é aquilo. Ele ensina uns golpes com o vento. Ele parece um mágico. Não sei, eu nunca entendi a lógica desse filme. A Tite, que é a esposa do Goku, ela é uma garotinha rica que tem namorado. Olha isso, velho. Eles transformaram Dragon Ball numa comédia romântica adolescente americana. Exatamente isso. Existe o vilão, que é o Piccolo, que parece mais uns Skrull lá da Marvel. E tem uma mulher que ajuda o Piccolo a destruir o mundo, sei lá de onde inventaram essa. Mas eu sei que tem. A única coisa que eu acho que presta no filme são as esferas de dragão, que elas são muito bonitas. Nem tanto assim, porque elas ficam se mexendo, mas elas são bonitinhas ainda, dá pra relevar isso. Mas a personalidade do Goku, dele ser tipo, ele se achar porque ele sabe lutar, porque ele é super forte. A Bulma, pra mim, foi a que foi melhor adaptada, porque
ela não mudou muito do anime pra o filme, a não ser tipo a sua vestimenta, o seu estilo de cabelo, essas coisas, mas foi uma adaptação boa, eu gostei. De resto, o Yantia, velho, o Yantia é um cara asiático com cabelo loiro, mal pintado, muito esquisito, velho, muito esquisito, não tem nada a ver com Dragon Ball. Por mim, tiraria esse nome, por mim queimaria isso, tiraria da existência isso de Dragon Ball Evolution, porque esse filme é horrível. Depois a gente também analisa os cenários. Se você assistir Dragon Ball, você sabe que os cenários, eles são meio futuro, meio passado, porque é uma coisa meio misturada e é bem característico os cenários de Dragon Ball. E isso eles não tentaram adaptar aqui no filme. A história do filme é chegar próximo da história do anime, mas não dá certo em nada. Primeiro, porque o Goku nunca foi pra escola. Segundo, personagens que nem existem vem existir aqui nesse filme péssimo. Depois, personagens que são super relevantes no anime, nesse aqui não tem relevância nenhuma, então a adaptação é ruim. E eu já tinha falado do vilão, né? Do Piccolo, que parece um Screw. Então, por mim, esse filme seria apagado da história, porque ele é o pior filme de todos. Eu acho que ele só perde pra Cats, que foi o de 2019, mas esse filme ele é detestável. Terrível, terrível mesmo. Eu acredito que o ator que fez o Goku disse, nossa, cara, eu vou interpretar o Goku. Meu Deus do céu. Ele se esforça, mas dá pra ver que o roteiro é péssimo. Dá pra ver que ele tenta tirar alguma coisa dali, mas não sai dali mesmo. Então, fazer o que, né? Próximo filme, vamos lá. Eu trouxe aqui também uma adaptação também de outro pseudo anime, que é Avatar, A Lenda de Aang. Esse filme aqui eles não quiseram botar o nome Avatar, A Lenda de Aang, ainda bem, porque... mas dá pra perceber que é uma adaptação desse pseudo-anime. O nome do filme é O Último Mestre do Ar. E eu tenho várias críticas a respeito desse filme. Como um grande fã de A Lenda de Aang, eu tenho muitas críticas a fazer. Primeiro, os personagens eles não se parecem com os do anime. Claro, você deve estar pensando, meu Deus, e vai procurar atores que são iguaizinhos. Não, mas pelo menos a gente pode manter o que a gente vê na série. Por exemplo, o Aang, ele acho que ele é o mais parecido de todos que tem no pseudo anime, porque é só escolher um menino branquinho e colocar uma seta no meio da testa dele, pronto, parece, e careca, parece o Aang. Mas a Katara, ela tem uma das características muito boas, que ela tem a pele meio escura, e nessa adaptação a menina parece que tá passando frio o filme inteiro. A menina é branca, gelada, o rosto dela parece que ela tava chorando e limpou as lágrimas assim. Eu não gostei muito. O carinha lá do fogo, ele tem uma característica que ele tem o lado da cabeça raspado e só tem o meio da cabeça com cabelo e tal. E ele tem aquela cicatriz muito marcante no olho. Que eles não fizeram isso nessa adaptação. Eles pegaram um indiano. E uma coisa que eu estranhei também é que toda a nação do fogo são indianos. Não sei se isso tem alguma coisa a ver ou foi só os atores por coincidência, porque é família e tal. Mas todos eles são indianos, ou aparentam ser, e eu não entendi muito isso aí, mas vamos seguir. Você é o único que pode controlar todos os elementos e trazer paz ao nosso mundo. Eu vou detê-los. Talvez seja tarde demais. O Sokka, eu acho que seria o único personagem adaptado que ficou legalzinho, mas ele ainda não ficou bom como deveria ter sido. Como eles são os personagens principais, então a gente foca mais neles pra falar aqui nessa análise. Eu gostei desse filme porque a adaptação dele foi muito boa no sentido dos cenários. Eu gostei muito dos efeitos especiais, apesar de serem às vezes um pouco tosco. Mas eu gostei muito que eles pegaram a essência do pseudo-anime. Ao contrário de Dragon Ball, que eles praticamente jogaram a história toda fora. Nesse não, eles fizeram coisas muito parecidas que eu gostei muito quando eu assisti.
tipo, os poderes são muito bons, as danças que eles fazem pra soltar os golpes, não é uma dança, mas é tipo, os movimentos que eles fazem pra soltar os golpes, os poderes, foi muito bom a adaptação, eu gostei dessa parte. Os efeitos não são tão ruins assim, são muito bons por sinal. Os cenários também estão muito bons, o Polo Norte, a Nação do Fogo, o lugar lá do gelo, o Reino do Gelo, os navios da Nação do Fogo também estão muito bons, muito bem feitos, as armaduras, as roupas deles estão muito boas, então você pode ver que teve uma preocupação em tentar chegar próximo do anime. Uma coisa que eu não gostei é que a história é muito corrida, eles tentam resumir todo o pseudo anime em 10 minutos, praticamente, porque, por exemplo, no episódio da Lenda de Aang, é uns 3, 4 episódios só aquele começo de apresentação do personagem, de conhecer o Aang, conhecer os poderes, o avatar e tal, e aqui não, eles resolvem tudo isso em 5 minutos, eles já estão lutando e tal. Foi muito corrido, eles deviam ter pego uma parte da história para adaptar, eles podiam fazer uma trilogia, sei lá, uma coisa mais original. Eles adaptaram o pseudo anime, mas a gente vê que foi uma coisa muito corrida e que poderia ter dado certo. E esse filme agora, que eu trouxe aqui pra você também, é aquele filme meio clichê de bullying na escola. Eu tô falando do filme Carrie a Estranha. Eu preciso tentar ser normal antes que seja tarde. Ajude essa garotinha a se livrar do pecado e da maldição de sangue, Mãe, senhora. isso não tá na Bíblia, nem em lugar nenhum. Vá para o armário e ore. Não. Vá! Não! Não! Mãe! Ore, menina! Ore pelo seu perdão! Mãe, me deixa sair! Socorro! Bom, o primeiro ponto que eu friso sempre que eu vou falar desse filme é que o filme tá errado. Não deveria ser Carrie a Estranha, deveria ser Carrie a Patricinha, porque a menina não é estranha. O problema dela é esse, o problema do filme em si, fora roteiro e tudo mais, o problema em si de tudo isso é que a guria não é estranha. A menina é loira, branquinha, dos olhos claros, magrinha, toda bonitinha, perfeita. A mãe dela é muito mais estranha que ela. Eu não sei porque a mãe dela que não sofre bullying ao invés dessa menina, porque ela não tem problema nenhum. Tirando o final da história, que acontece lá, realmente ela se torna estranha, vamos dizer assim, mas ela precisa de um balde de tinta na cabeça dela para tampar o rosto dela, para ela ficar estranha. Mas tirando isso, ela é completamente normal em todos os momentos do filme. Ninguém entende porque ela sofre bullying, e o filme ela tentando descobrir os poderes dela, e parece meio que um X-Men, ela descobrindo os poderes, que ela tem aquele poder na mente e tal, e ela sofre bullying por parte das outras garotas da escola, ninguém sabe porquê, mas ela sofre. Terror psicológico, mas ao mesmo tempo ele é um filme de ação, um filme de efeitos especiais, que não vou dizer que é ruim os efeitos especiais e tudo mais, mas eu tiro um pouco do que era Carrie a Estranha. Se você assistiu Carrie a Estranha de 2002, principalmente o de 2002, que foi um dos que eu assisti, tem 3 adaptações. Esse, um de 2002 e um mais antigo. Mas se você assistiu de 2002, eu lembro que eu assisti no SBT à noite, tava passando e eu, vou assistir Carrie a Estranha. Que realmente ela era estranha, muito esquisita, e você tinha muito medo dela. E principalmente nessa cena final, que é a cena do baile, que acontece, as gurias lá derrubam tinta nela inteira e ela fica toda meio loucona e começa a matar todo mundo que tá no baile. Isso sim é um exemplo de Carrie estranha. E a garota era estranha, a atriz era muito esquisita mesmo. E eu creio que funcionou. Eles tentaram fazer isso, adaptar, trouxeram uma atriz bem conhecida, que é a Chloe, mas a gente viu que não deu certo. Se tivessem dado uma estragada nela, vamos dizer assim, eu acho que a adaptação sairia bem melhor. Mas fora isso, o filme não é bom. O roteiro é a mesma coisa de sempre, é uma adaptação, é um reboot, mas o roteiro não traz nada de novo, a não ser a personagem da mãe dela, que não é bem explorada, mas ela tem uma participação maior no filme do que nos outros adaptados. E outro filme que eu já falei aqui no podcast, no episódio anterior, falando de Power Rangers. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, vai lá e escuta. Eu falo pra você tudo sobre Power Rangers, explico um pouco
como surgiu e como eles estão até hoje. Então tá muito bom, vai lá, escuta e compartilha com seus amigos também. Aproveitando e compartilha esse também, porque eu tenho certeza que um desses filmes alguém já deve ter assistido e detestado também. E o filme dos Power Rangers entrou na minha lista, essa lista que eu fiz, porque o filme ele não tem ação nenhuma. Hora de morfar. O filme ele é inteiramente, vamos treinar para ser Power Rangers. E no fim eles lutam 2 minutos e vão para os Zords e acaba o monstro e acabou o filme. Praticamente isso. O filme ele fica muito tempo desenvolvendo personagens que deveriam ser desenvolvidos ao longo do filme, misturando com a ação. Não aquela coisa maçante de personagem, a minha vida é assim, eu faço isso, eu faço aquilo, que deixa a história muito ruim, muito maçante, e eu não gostei. Eu gostei também que eles criaram uma mitologia para os Power Rangers, do Zordon e tal, e da Rita antigamente, em outro planeta, coisa que o Power Ranger Mighty Morphin não tinha. Essa mitologia a gente não sabia de onde veio, para onde vai, então eles criaram uma mitologia e eu gostei disso. Gostei também um pouco dos uniformes, depois eu fui olhar de novo e não tinha gostado. Tirou um pouco da essência de Power Ranger, ficou muito falso, aquela coisa muito falsa, que eu gosto mesmo da roupa na pele mesmo, aquela roupa de couro. Os detalhes também que eles criaram, se você lembra dos Power Rangers da série, a Rita Repulsa, ela tinha uns bonequinhos de massa, que era uma coisa bem simples e ótimo, pra mim tava ótimo. Nesse filme eles adaptaram de uma forma muito detalhada, uns bichos lá de pedra, muito esquisitos, que dificultava a sua experiência na hora da luta, então ficava muito detalhe, muita coisa espalhada que você não entendia exatamente o que estava acontecendo. As lutas não ficaram boas também, apesar deles lutarem quase nada, dá 2 golpes e acabou. E eu gostei também do visual dos vilões. Os vilões estão muito bons. A adaptação, a Rita Repulsa ficou um estilo mais moderno, eu gostei disso também. O Goldak, que eles trouxeram agora, ele gigante, a forma que ele foi trabalhado, criado, eu também gostei muito deles. Mas fora isso, o filme ele é muito cansativo. Ele demora muito para chegar nos finalmente, então para mim ele é descartável. E por isso eu trouxe ele aqui nessa lista das piores adaptações. E agora, para você fã da Marvel, que acha que a Marvel é incrível, que só tem filmes bons, apesar desse filme não ser feito pela Marvel e sim pela Fox, mas a gente também inclui porque agora é tudo uma coisa só. Eu tô falando de Quarteto Fantástico. Due to a tragic accident, the survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications. You mean weaponization? All I want to know is where are my children? You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me. That's what got me here in the first place. I just want to fix my friends. You can't fix this. Nobody can. You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom. The end of your world is the beginning of mine. He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us. You guys ready to have your minds blown? Shall I alert the fire department?
Eles tentaram rebootar a série de filmes do Quarteto Fantástico, trouxeram atores muito famosos, muito bons, e o filme ele não tem ação, assim como os Power Rangers. Eu não tô dizendo que ele não tem ação, que ele é parado, mas ele não tem a ação dos heróis em si. Porque ele tem aquela mesma história do vamos pro espaço e chega lá, a gente vai descobrir alguma coisa e recebe um raio de energia que dá poderes pra gente. E é isso que é o fundamento total da história, e eles ficam treinando pra conseguir controlar os poderes. Eu ia reassistir esse filme pra me ver se eu entendia, mas não, é isso mesmo. O filme ele não tem ação, ele não tem o porquê os personagens estão lutando ou o que eles estão lutando. Na hora que o filme vai começar a ação mesmo, vai começar eles a se exporem como heróis, o filme acaba. Ele é inteiramente origem. O filme é só para mostrar a origem dos poderes e a origem deles. Não, muita gente acha ruim o Quarteto Fantástico antigo, o 1 e o 2, que tinha o surfista prateado e tudo. Muita gente acha ruim aquelas adaptações. Eu acho muito pelo contrário, eu acho muito boas. Eu acho muito melhor o Quarteto Fantástico do que o X-Men adaptado. Eu acho muito melhor. Os filmes eles são bem melhores. Os atores, até as cores do filme são melhores, mais vivas. Você vê a origem do Quarteto Fantástico, você vê eles progredindo, você vê a diferença do que esse é. Eles trouxeram muitos atores famosos nesse filme para ver se dava um hype maior, mas pelo visto não deu certo. E os personagens, eles, apesar de ser um filme de origem, o personagem ele é mal trabalhado, porque ele é aquilo e acabou. Tipo, o Rick, que é o Homem Elástico, se não me engano o nome dele é assim, ele é o cara inteligente e acabou. Ele não sai daquela zona de conforto. E isso segue com os outros personagens também. Então por isso eu acredito que o Quarteto Fantástico foi péssimo, e agora que ele tá na mão da Marvel, eles vão entrar no universo da Marvel, então eu creio que agora sim vai ser um Quarteto Fantástico muito bom, diferente. Espero que a Marvel adapte de uma forma muito melhor do que foi adaptada pela Fox. Com certeza eles vão fazer isso, e eu estou muito ansioso para assistir Quarteto Fantástico nos cinemas. E saindo dos heróis, eu vou agora para os vilões. Eu tô falando de Esquadrão Suicida. Arlequina. Cúmplice do assassinato do Robin. Totalmente imprevisível. Antes de fugir e se juntar ao circo, era conhecida como Doutora Harley Quinzel, uma psiquiatra do asilo Arkham. Foi designada para o palhaço em pessoa. Doutora Quinzel, adoro esses momentos com você. Eu coloquei aqui Esquadrão Suicida nessa lista porque ele foi massacrado pela crítica, mas eu vou dizer que eu gostei. Mas eu vou dizer que eu gostei entre aspas. Eu acho que Esquadrão Suicida ele é um filme para você assistir uma vez e não assistir mais. Eu acho que a maioria dos filmes que passou aqui é para você assistir uma vez e não assistir mais. Menos Dragon Ball, que você não assista nenhuma vez, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Porque vamos começar com os erros que Esquadrão Suicida teve. Primeiro, o filme pecou no roteiro e na montagem. Muitos disseram que, na verdade, o roteiro ou a montagem final do filme não era aquela que passou no cinema. O trailer passava uma coisa, o filme passou outra, as cores do filme foram mudadas, o tom do filme foi mudado. Eu gosto muito da DC por causa desse clima que ela cria, esse clima mais tenso, esse clima mais escuro. Sempre gostei muito dos filmes da DC, apesar deles não serem os melhores, e eu sei plenamente disso, tenho plena consciência de que os filmes da DC não são os melhores do cinema, mas eu também sei reconhecer quando são bem feitos. Esquadrão Suicida foi muito bem feito, apesar de ter personagens totalmente esquecíveis, porque o destaque ficou o Coringa, a Arlequina e o Pistoleiro. Os outros eles estavam ali para tampar buraco, para fazer figuração, e apesar da vilã, a própria vilã não tem foco nenhum, não tem visibilidade nenhuma. A vilã ela tá lá porque ela é vilã, ninguém sabe porquê. Olha, na verdade, o filme, como eu disse, assiste uma vez, você pegou, assistiu, beleza, acabou.
Mas a Amanda Waller também tá muito boa nesse filme, tanto que esses personagens que eu falei, fora o Will Smith e o Coringa, que é o Jared Leto, eles não vão voltar no próximo filme, mas a Arlequina, o Capitão Boomerang, eu acredito que vai voltar, a Viola Davis também vai voltar. Então o filme ele fez sucesso e não fez. Pode ser que agora com o James Gunn no controle do filme ele faça Esquadrão Suicida subir, porque se tem uma coisa que é boa é Esquadrão Suicida, porque olha só, pegar vilões para combater o crime em troca de liberdade. Então a ideia é muito boa, tudo é bom, pena que a montagem e o roteiro pecaram. Uma coisa que eu acho que a DC pisa na bola é de dar muita atenção nas redes sociais do que as pessoas estão falando, porque, por exemplo, o Esquadrão Suicida, eu acho que ele não era para ser um filme desse jeito, mas como os filmes da Marvel estão fazendo muito sucesso e as pessoas estão gostando, eles tentam trazer aquela essência da Marvel de mais alegre, de mais bobo, que eu odeio. Eles tentam colocar nos filmes dele e é isso que estraga, porque tira a essência da DC, tira a essência de que eles sempre fizeram e eles tentam fazer aquilo que eles não são. Então, pra mim, tem que continuar assim, um tom meio sombrio, meio alegre, cores vivas, eu gostei muito das cores. A história ficou um pouco confusa, na verdade ficou bem confusa, ela ficou mal adaptada, sendo que existem várias histórias e quadrinhos aí. A DC, em questão de filmes adaptados para desenho animado, ela arrasa, ela dá um banho em todos os filmes da Marvel, então não sei o que é que tá dando errado no cinema. Se é a direção, se é a própria Warner que não deixa os diretores trabalharem. Então eu acredito que uma boa adaptação vai fazer uma bilheteria muito boa. E eu acredito que Esquadrão Suicida fez uma boa bilheteria, foi mais de 700 milhões, mas menos do que eles esperavam. Pode ser que agora, em 2022, a gente tenha, ou é 2021 que vai estrear, a gente tenha uma virada nesse clima. E antes que eu termine aqui esse episódio de hoje, falando de mais um filme que você deve esquecer ou não deve assistir, eu vou pedir que você compartilhe esse podcast se você gostou até aqui. Vai escutar os outros episódios anteriores, beleza? Me segue nas redes sociais para não esquecer. Lá eu vou avisar tudo quando sair episódio novo e você fica informado de tudo, beleza? E agora vamos para Mentes Sombrias. We can fight back. We don't have to stay in darkness. We've survived all of this. I will fight for all of us. Esse filme, meu Deus, ele só não perde pra Dragon Ball. Porque o filme, ele também é adaptado de um livro que fez muito sucesso. E basicamente a história conta sobre jovens que nasceram com poderes. Daí, quando descobrem que eles têm poderes, eles são divididos em cores. E essas cores significam que o seu nível de periculosidade. Se você é mais perigoso, você fica no laranja, vermelho, e assim vai, e as cores vão diminuindo. E tais poderes são eletricidade, telecinese, e a outra menina tem o poder de apagar as coisas da mente, controlar a mente e tal. E é isso que o filme gira em torno. Só que o filme, ele é péssimo. Primeiro, os personagens, que não é que eu não gostei da escolha dos personagens, mas eles são estereotipados demais. Tipo, a menina é a corajosa, o menino é o romântico, a menina é a forte e o menino é inteligente. Então cada um tem a sua coisa. É aquela velha história maçante de que o personagem ele tá naquela bolha e ele não sai daquilo. Ele não tem outras emoções fora ele ser aquilo. E aqui nesse filme peca nisso. Outra coisa que peca é o roteiro, que é terrível. Eles tentam explicar o que é as coisas, mas ao mesmo tempo deixa a pessoa mais confuso. Eles aceleram demais o filme. Quando você vê a menina já tá num romance com um menino que a menina conheceu o menino há 2 dias atrás. Quando vê, eles já são super melhores amigos do nada, e eles já formam um casal e eles já são super apaixonados do nada também. Os efeitos especiais desse filme são bons, os poderes são incríveis. Os efeitos especiais eu não tenho o que reclamar disso, mas a adaptação, eu nunca li o livro,
eu assisti apenas o filme, eu tava muito curioso. Eu ia até no cinema assistir esse filme, porque eu achei o trailer muito bom. Mas ainda bem que eu não gastei o meu dinheiro com isso, porque não valia a pena nenhuma. E eu espero que você que esteja ouvindo e já tenha assistido esse filme também não tenha perdido seu dinheiro assistindo no cinema. Não dá vontade de você continuar assistindo. No meio do filme você já perde todo o interesse, porque você percebe que a história tá corrida, que não tem sentido. O vilão ele só aparece lá no final, que ele aparece pra nada, porque não tem lógica ele aparecer. Ele é um vilão que tem o mesmo poder da mocinha, que é a personagem principal. E ele quer aprender uma habilidade que ela tem de apagar a memória das pessoas. E o filme inteiro não tem nada a ver com isso, só no final, que é isso, aí acontece uma guerra e acabou o filme. E é isso, e tem personagem que aparece no começo do filme que depois ele some e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Então, eu ia pedir pra você conferir todos esses filmes, pra você me dizer se você gostou ou não. Mas eu acredito que você vai perder muito do seu tempo, muito do seu dia, muito da sua paciência. Mas se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no box de descrição a lista dos 7 filmes que eu coloquei aqui pra você assistir. Esses filmes são muito famosos, provavelmente você já deve ter assistido algum deles. E é por aqui que eu termino esse podcast. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Já fica ligadinho que semana que vem vamos ter um episódio novo, então vocês já sabem onde me encontrar, beleza? Até o próximo episódio, fica com Deus e tchau!